Carlos Drummond de Andrade e a fase social. Todo o sentimento do mundo. E agora, José? Vamos nessa! Fala aí, galera! Beleza? Ivo Júnior aqui na área para trazer mais um vídeo para vocês sobre Carlos Drummond de Andrade, a poesia modernista brasileira. No vídeo anterior você viu a poesia do Carlos Drummond de Andrade, a primeira fase, né? A fase gauche do Carlos Drummond de Andrade. Agora a gente vai dar prosseguimento falando um pouquinho da fase social. Como a gente viu aí, a poesia do Drummond, a obra do Drummond, ela é dividida em 4 fases. Eu tenho a fase gauche, que a gente viu na aula passada com o poema de 7 faces. A gente tem a fase social, o signo do não e o tempo de memória. Na aula de hoje a gente vai aprofundar um pouquinho sobre a fase social, o sentimento do mundo. É o livro que compõe, que destaca essa fase social, e a gente vai aprofundar um pouquinho mais analisando o poema José. Então vamos lá! Colegas, então vamos entender um pouquinho aí dessa fase da poesia do Carlos Drummond de Andrade, essa fase social, todo o sentimento do mundo. Né? Sentimento do Mundo, como eu disse, é o livro que norteia essa fase, né? O Carlos Drummond de Andrade, ele diz que ele pensa ter resolvido todas as contradições elementares da sua poesia. E quando ele fala de contradição, é a contradição entre o eu e o mundo. Ou seja, aquela parada do gauchismo, de deixar, de se ver isolado dos problemas da sociedade, de não se inserir no mundo, é deixado de lado. E aí essa nova fase, a fase social, ele, pelo contrário, ele mergulha nos problemas sociais que o homem apresenta. Então ele deixa de ser gaucho e passa a ser um homem ativo na sociedade. Mas por quê? Por que o Carlos Drummond de Andrade mudou a sua ideia de poesia? Saiu do gauchismo e passou a se preocupar muito com os problemas sociais que estavam acontecendo no mundo. Principalmente por conta dos fatos históricos, do contexto histórico que cercava toda a produção da obra Sentimento do Mundo, né? Olha o que estava rolando no mundo, né? Estava rolando a ascensão do nazifascismo, a guerra na Espanha e a Segunda Guerra Mundial. Aqui no Brasil, a gente estava passando pelo período da ditadura de Getúlio Vargas. Ou seja, galera, o tempo era de mudança. Então, o Carlos Drummond não ficou no gauchismo e não se isolou do mundo, né? Pelo contrário, ele, por meio da sua poesia, foi questionador e lutou, né, por seus direitos e os direitos de todos. Para o Carlos Drummond de Andrade, todo ser humano é um pouco gaucho, ou tem atitudes gauches ao longo da vida. Então, o gaucho, ele não se insere no mundo, né? Como a gente viu lá no poema de 7 faces. O bonde passa cheio de perna, pra que tanta perna, meu Deus? Pergunta o meu coração. Então, o gaucho, ele não se insere no mundo, ele não se insere no bonde. Para ele é um bonde que passa cheio de pernas. Ele não está lá no bonde, então ele também não está inserido nessa realidade, ele está inserido no mundo. Então, o eu e o mundo são distantes. Nessa segunda fase, o Carlos Drummond de Andrade, ele se aproxima do mundo, então ele se aproxima dos problemas sociais do mundo. Por isso que é a mudança de foco da poesia do Carlos Drummond de Andrade. Então vamos lá, vamos para a análise propriamente dita do poema José, escrito durante a Segunda Guerra Mundial. Vamos lá. Então, antes de mais nada, eu recomendo que você leia o poema, né? Ou então ouça o poema. Deixei aqui na descrição do vídeo um linkzinho do próprio Carlos Drummond de Andrade declamando esse poema pra gente, tá? A voz que você vai ouvir é do próprio Carlos Drummond de Andrade. Antes da gente prosseguir com a análise, eu sugiro que você leia ou escute o Drummond, né, declamando o poema, tá bom? Então a gente vai ver aqui a primeira estrofe. A primeira estrofe ele fala assim, ó. E agora, José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Essa primeira estrofe, ela nos dá aqui algumas direções para o rumo que o poema vai tomar, né? A primeira coisa que deve se comentar é que tem um mote esse poema. Um mote, quase como se fosse um refrão. Toda hora ele repete, e agora, José, e agora, José, e agora, José. Esse é um refrão, um mote, que ganha cada vez mais força ao longo do poema, né?
E aí, agora? Agora que os bons momentos acabaram, né? Que a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, o que que resta? Qual direção e qual sentido tomar? Outra parte importante é quando ele menciona você. Ele se dirige ao interlocutor, ele fala assim, e agora você. Ou seja, ele insere o interlocutor, né, nessa dúvida, nessa dificuldade de qual caminho tomar depois que as coisas boas acabaram, né? E engraçado que o Carlos Drummond de Andrade também se insere em um processo de metalinguagem aí, quando ele fala assim, você que faz versos, que ama, que protesta. Ou seja, ele também está se inserindo, né? Porque ele é o poeta que se insere nessa dificuldade de qual caminho tomar. Então, é um questionamento que estava em voga na época, né? Qual caminho tomar? Para onde eu vou seguir? Para que serve a poesia ou a palavra escrita num tempo que só tem guerra, miséria e destruição? Vamos lá, segunda estrofe. Fala assim, ó. Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho. Já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio a utopia. E tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? Nessa estrofe, ela começa reforçando uma ideia de vazio, de ausência, de carência de tudo com relação ao eu lírico, né? O eu lírico está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, né? E ele também fala que a liberdade, por conta da guerra e da destruição que o mundo está passando, e que o Brasil está passando, a liberdade ela está tolhida, a liberdade ela está limitada. O cara não pode beber, fumar, não pode sequer cuspir. Então ele está falando da privação da liberdade causada pelos atos políticos, né? Não só no Brasil, como no mundo inteiro. Terceira estrofe. A terceira estrofe diz: e agora, José, sua doce palavra, seu instante de febre, sua agulha e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Aqui nessa estrofe, o Drummond faz um paralelo entre o que é material e o que é imaterial. Então ele fala que tudo que é imaterial, que é próprio do sujeito humano, também acabou. A palavra, um instante de febre, a gula, o jejum, a incoerência, o ódio, são elementos que acabaram, e são elementos próprios do sujeito, do ser humano, e eles são imateriais. E aí fazem oposição direta àquilo que é material, que é palpável, que é físico, que no caso é a biblioteca, a lavra de ouro, o terno de vidro. Nada permaneceu, nada restou, sobrou apenas a pergunta, a incansável pergunta, que é o mote do poema que a gente fala desde a primeira estrofe, né? E agora, José? Nessa estrofe, o eu lírico ele procura resolver os problemas, ele busca uma solução para os problemas. Então ele tenta encontrar uma porta, já que ele tem uma chave na mão, ele tenta encontrar até mesmo a morte. Só que nem a morte é a solução, né, para os problemas dele. O José ele não tem propósito, ele não tem saída, ele não tem um lugar no mundo, nem a morte sequer ele consegue encontrar. O interessante é que quando ele fala assim, quer ir para Minas, mas Minas não há, ou Minas não há mais, é uma evidência de mais uma vez o Carlos Drummond de Andrade se inserindo na realidade do poema. Lá em cima ele falou que você que faz versos, ou seja, falando dele mesmo, né? E agora ele está falando que Minas não há mais, fazendo uma referência a ele mesmo, né? Ele está se inserindo novamente no poema, mais uma vez aí identificando a dificuldade de se encontrar nesse mundo que está tão bagaceira, retratada aí na vida do sujeito lírico do José. Então vamos lá, senhores, quinta estrofe. A quinta estrofe fala assim, ó. Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, você é duro, José. Então vamos lá, interpretando aqui, né, essa estrofe, essas formas verbais aí, gritasse, gemesse, tomasse, né, são formas verbais que estão no pretérito imperfeito do subjuntivo. O subjuntivo é o modo da possibilidade, da dúvida, da hipótese. Então o José ele começa a procurar hipóteses, possibilidades de soluções dos problemas da vida dele. Porém, essas hipóteses elas nunca são concretizadas, elas nunca são concluídas, porque elas sempre são interrompidas.
E aí fica meio que em suspenso, fica no ar. A gente pode identificar por meio das reticências aí no final de cada verso. No final de cada verso não, no final do verso aí, ó, se você morresse. Fica suspenso no ar, ou seja, não há uma solução para esse problema que ele está buscando. E aí no finalzinho, quando ele fala assim, mas você não morre, José, você é duro. Aí é o reconhecimento da própria força do José. O José, que é o representante do povo brasileiro, o José que ao mesmo tempo não representa ninguém, mas representa todo mundo. O povo brasileiro, que tem que viver todo dia para buscar o pão, e trabalha, e pegar baú lotado, e encontra dificuldades. Quando ele fala, mas você não morre, você é duro, José. Ele está falando da resiliência, da resiliência do povo, da fortaleza do povo, desse povo guerreiro, que sempre luta e nunca desiste da vida, e nem morrer é opção para esse José e para todos os brasileiros aí que lutam essa luta diária pela vida e pela sobrevivência. E aí a última estrofe fala assim, sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope, você marcha, José. José, para onde? Então vamos lá, vamos tentar explicar alguns termos aqui, algumas terminologias que aparecem aí nessa última estrofe, né? Primeiro, quando ele fala assim, sozinho no escuro, qual bicho no mato, ele está falando que o José está sozinho. Ninguém está com o José. O José representa o povo e o povo está sozinho. Então, sozinho no escuro, qual bicho do mato? Não está em isolamento total. Quando ele fala sem teogonia, é sem a presença de Deus. Deus não existe. Não existe fé, nem o auxílio divino, nem nada. Sem parede nua para se encostar, sem a ajuda, sem o apoio de ninguém, né? Quando ele fala sem cavalo preto que fuja a galope, sem nenhum meio de fugir. A gente viu lá em cima que a fuga é impossível. A fuga não é uma opção para o José. Então o que resta para o José? Resta ele marchar. Você marcha, José, você marcha. Marchar, sem saber com que objetivo, qual a direção, apenas podendo contar consigo mesmo e com seu próprio corpo. José, marcha, você não sabe para onde, você não tem como fugir, nem a morte é um caminho para você, então siga, continue marchando, José. José, para onde? É legal comentar também do verbo marchar, né? O verbo marchar é um termo militarista, o que convém ao contexto histórico da época. E o marchar, ele é bem mecânico, né? O ato de marchar, ele é bem mecânico, igual a vida do José. A vida do José, ele é engolido pela sua rotina, pelas suas obrigações, afogado em questões existenciais que trazem angústia para o seu coração. E aí o José, preso às suas ações cotidianas, como um soldado lá nas suas batalhas diárias, tem que seguir, tem que marchar, tem que seguir em frente. Então é isso, senhores. Essa foi uma explicação bem breve e bem superficial, né, do poema José, que representa a fase social, a segunda fase da poesia do Carlos Drummond de Andrade, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma e contribuído com o seu conhecimento de alguma maneira, tá bom? Muito obrigado pela paciência. Até o próximo vídeo. Tchau, obrigado!